Você quer descobrir qual é o poder sinistro por trás da fruta do Gorosei Saturn, né? O capítulo 1094 de One Piece já lançou e nesse vídeo eu vou te contar tudo o que está acontecendo e qual é o poder do Gorosei e o que pode acontecer nos próximos capítulos. Bora pro vídeo! Começando com a capa colorida que a gente teve uma ilustração muito bonita envolvendo vários personagens que estão por trás do plot do Zoro e o Oda deixou um recado dizendo que isso é um aquecimento para o especial Monsters, que vai tratar da história do Ryuma. Com certeza vai ser um anime muito interessante e o mangá fala que ele já está em produção. Agora indo pro capítulo em si, a gente começa com a Atlas mandando a ordem para os pacifistas eliminarem todos os marinheiros que estão na ilha. E de novo nós vemos a ordem de comando dos pacifistas e dos serafins, onde os Vegapunks estão à frente de todo mundo, menos dos Gorosei. Todos os pacifistas recebem essa ordem e automaticamente eles começam a atacar os marinheiros que estão na ilha, disparando seus lasers nele e fazendo com que os marinheiros tenham que fugir e se esconder. O Vegapunk então chega na Labial Phase, trazendo Atlas, o Vegapunk principal, Frank e o Sanji. Nós vemos que o grupo está procurando pela Bonnie, principalmente os Vegapunks e o Sanji. O Frank pergunta se eles não vão cair indo na direção do centro, mas o Vegapunk principal dá uma informação muito interessante. Ele fala que as nuvens da Ilha do Céu têm propriedades magnéticas, e como as rodas do Vegapunk são 1/3 feitas de nuvens do céu, então elas não vão cair, mas sim serem atraídas até as nuvens e ficarem grudadas lá. É uma propriedade muito interessante que faz muito sentido e possibilita a criação de muitas mais invenções. É bem provável que no futuro a gente veja o Frank usando dessa propriedade que ele acabou de aprender para fazer algum tipo de construção ou engenhoca nova. O Sanji então encontra a Bonnie, provavelmente usando seu haki de observação, apesar dele dizer que foi o radar de damas dele, então ele sai correndo de lá porque fala que o Vegapunk não é rápido bastante para acompanhar o coração agitado dele. E a gente consegue ver uma cena muito interessante onde o Sanji dá vários disparos em super velocidade, que lembra muito o que o Garp fez em um dos capítulos anteriores. E é sempre muito bom ver o grande destaque que o Sanji tem na velocidade dele. Nós vemos então a Bonnie se escondendo dos marinheiros, mas eles acabam encontrando ela. Ela puxa uma arma e usa um ataque chamado Near Death Experience. E parece que os marinheiros que foram acertados por esse golpe passaram por uma experiência de quase morte. Eles enxergaram a própria morte, falando que chegaram a ver o rio Sanzu, mas eles não realmente morreram, é como se eles tivessem passado por um processo de ilusão. Isso é muito interessante, a habilidade que a Bonnie usou se parece muito com o Tsukuyomi de Naruto, onde você passa por uma experiência traumática, e por isso você fica incapacitado de lutar. Mas o que eu achei mais interessante é que ela não usou essa habilidade tocando neles como geralmente faz. Ela puxou uma arma, disparou algo que parece um tipo de líquido que acertou na testa dos marinheiros, e eles passaram por essa experiência. Talvez isso seja o despertar dela, porque aparentemente o que ela fez aqui foi transmitir as capacidades da fruta dela para essa arma que ela puxou do bolso. É importante lembrar que a Bonnie, assim como o Luffy, o Zoro, o Kid e o LOL, é um dos 11 supernovas da pior geração. Então ela não é qualquer pirata, faz sentido ela ter despertar. Bonnie começa a fugir, mas ela é impedida por um pacifista que estranhamente não seguiu as ordens dos Vegapunks. A gente viu que o motivo disso ter acontecido é porque ele está sendo controlado por uma vice-almirante chamada Bluegrass. Ela explica que ela comeu a Norinori no Mi e se tornou uma humana condutora, o que dá a entender que ela tem a habilidade de controlar ou manusear qualquer coisa que ela consiga subir, desde que seja uma só, o que permitiu que ela controlasse o pacifista. A Bonnie olha para a imagem do pacifista e se lembra do seu pai, Bartolomeu Kuma, e ela não consegue reagir, mas por sorte o Sanji aparece na hora e salva ela. Ele começa a falar que ela não pode ficar parada assim, que ele ouviu que o Kuma é o pai dela, mas que ela tem que saber separar as coisas. Só que enquanto ele está fazendo isso, um dos vice-almirantes aparece e ataca eles. Eles começam a fugir então e voltam para o Vegapunk. Nós voltamos para a Lab Phase e vemos um pouco mais da luta do Luffy contra o Kizaru. O Kizaru fala que se ele continuar lutando com o Luffy ele não vai conseguir completar o objetivo dele, e o Luffy fala que essa é justamente a missão dele. Mas então o Kizaru usa seus poderes para se transformar em luz e foge. O Luffy dá uma de papaléguas e começa a perseguir ele. Aqui o capítulo começa a ficar mais tenso. Nós vemos que Kizaru, Luffy, Zoro e Lute todos sentiram um calafrio por causa de uma presença estranha. E então nós vemos que uma voz deu a ordem para os pacifistas pararem. Os Vegapunks ficam perplexos sem saber o que está acontecendo, e então eles percebem que só tem um tipo de pessoa que está acima deles na ordem de autoridade dos pacifistas: os Gorosei. Nós vemos um círculo mágico estranho aparecendo no chão, liberando raios negros e chamas. E então um anúncio é dado para os marinheiros da ilha, dizendo que o Gorosei Sun Saturn vai estar desembarcando em Egghead, e que ninguém abaixo de vice-almirantes tem permissão para sequer vê-lo. Nós vemos que aquele círculo mágico está liberando cada vez mais chamas, fumaça e raios. Os Vegapunks, o Sanji e o Frank começam a estranhar que tem alguma coisa muito errada acontecendo, e nós conseguimos dar uma olhada de cima naquele círculo. E o Sanji nota que tem alguém
saindo daquela imagem no chão. É muito interessante essa cena porque nós vemos melhor como é esse círculo mágico. Ele se parece muito com uma bússola, ao mesmo tempo um pentagrama. E ele está cercado por 5 símbolos que parecem ser o número 5, que é justamente o número dos Gorosei. Isso aqui é interessante porque logo em seguida a gente vê que isso daqui está relacionado com o poder do Gorosei J. Garcia Saturn, mas a gente não sabe se isso aqui veio da fruta dele. De começo pode até parecer bem óbvio que veio da fruta. Geralmente esse tipo de coisa estranha vem das frutas dos personagens de One Piece. Mas se esse círculo mágico surgiu da fruta do Gorosei, por que ele tem o número 5? Justamente o número dos Gorosei. Parece muito que foi algo premeditado ou escolhido. A gente fica na dúvida se isso daí realmente surgiu da fruta dele ou se realmente o One Piece vai começar a abordar outros tipos de poderes além das habilidades físicas, habilidades de Akuma no Mi e do Haki. Será que o Oda vai introduzir magia de verdade na série agora? A gente sempre viu vários tipos de habilidades sem explicação em One Piece. Só que essa daqui, mesmo que você fale que veio da fruta dele, ainda não tem como justificar por que aqueles números 5 estavam lá. A fruta do Gorosei aparenta realmente ser uma zoan mística. Nós vemos que um dos marinheiros que não tinha autorização para olhar o Gorosei olha para ele e o Gorosei solta um tipo de poder estranho do seu olho que faz a cabeça do marinheiro explodir numa cena brutal. O Gorosei então aparece, aparentemente com a sua fruta despertada por causa desse colar de chamas que ele tem ao redor do seu corpo, e fala que faz muito tempo que ele não vem à superfície do mundo. Essa frase é muito interessante porque pode significar que eles nunca saem de Marijoa, mas também pode significar algo relacionado a esse círculo mágico. Porque, convenhamos, um círculo mágico apareceu no chão e ele começou a aparecer de lá de baixo, no meio de fogo e raios, e com essa aparência completamente sinistra, o Gorosei aparentemente ficou com seus membros mais compridos, a parte de baixo do seu corpo é feito de pernas de aranha, mas ele tem chifres de touro na sua cabeça, e parece que o seu rosto também ganhou traços mais fortes, além de unhas afiadas. A aparência do Gorosei lembra muito um yokai japonês, provavelmente essa vai ser a fruta dele. O yokai em questão é o Ushi-Oni, uma criatura que aparece no folclore do Japão. Existem vários tipos, mas tem um específico que é uma aranha com cabeça de touro, se parecendo muito com a aparência que o Gorosei tem. Desde que nós descobrimos que as zoas místicas na verdade são os tipos de fruta mais raros e poderosos, o One Piece tem dado muito destaque para elas e nós vemos que todas elas têm habilidades únicas. Pode ser que esse círculo mágico esteja relacionado com as habilidades únicas da fruta desse Gorosei em específico. Afinal, por ser um yokai, um fantasma ou uma maldição, teoricamente ele poderia sim ter capacidades mágicas. Mas então Kizaru chega lá nesse momento e dispara mirando no Vegapunk, mas ele acaba errando por pouco e acertando a trilha de nuvens onde eles estavam andando, fazendo com que o Vegapunk caia. O Luffy chega lá e entra na sua forma musculosa para tentar acertar o Kizaru. Kizaru dispara um feixe de luz tentando impedir o Luffy de atacar ele, mas o Luffy gira para desviar e então usa o seu braço musculoso para lançar um Gon Gon no Star Gun, que afunda a cabeça do Kizaru com o Haki do armamento e talvez Haki do armamento avançado, podendo até mesmo ter usado o armamento do rei. O soco do Luffy estica a cabeça do Kizaru assim como ele fez com Kaido e parece liberar um tipo de estrela, que deve ser um dos efeitos cômicos que a fruta do Luffy consegue gerar. E nós vemos que o Luffy chegou no seu limite e começa a se destransformar. O Gorosei olha para o Luffy e comenta que esse é o Nika. Galera, isso aqui pode ser uma grande possibilidade do Luffy finalmente descobrir qual é a verdadeira fruta dele. Porque o Luffy ainda acha que a fruta dele é a fruta da borracha. Quando o Luffy descobrir qual realmente é a fruta dele e que ela pode ter outras capacidades além das que ele já usa, pode ser que ele ganhe várias habilidades novas. Afinal, se ele descobrir que a imaginação dele é o que cria os poderes dele, com certeza ele vai poder fazer muito mais coisa do que ele faz hoje em dia. Mas então, tanto Kizaru quanto o Luffy caem. Kizaru é arremessado e bate em um prédio e nós não vemos ele mais pelo resto do capítulo. Então nós só vamos descobrir quanto de dano esse soco do Luffy realmente causou no próximo. E o Luffy cai no chão se destransformando. Mas na luta contra o Kaido, mesmo após se destransformar, ele conseguiu usar a forma de novo. E naquela luta ele já tinha lutado por muito mais tempo e ele tinha até morrido e precisou voltar para finalmente entrar na quinta marcha pela primeira vez. E quando perdeu a forma, ele conseguiu usá-la de novo. Então é bem provável que apesar do Luffy ter chegado no seu limite, entre aspas, aqui nesse momento, nos próximos capítulos, ou talvez até mesmo no próximo, ele consiga logo entrar de novo na sua forma. Deixando alguns comentários da luta do Luffy contra o Kizaru, aparentemente o que acontece realmente é que o Kizaru é mais rápido e ele tem mais habilidades técnicas, e também ele não tá tentando lutar contra o Luffy, ele tá tentando atacar os amigos do Luffy e o Vegapunk, e o Luffy tá indo defender eles. O que aparenta é que o Kizaru é mais técnico e rápido, mas o Luffy é mais poderoso. Tanto que quando nós finalmente vemos o Luffy acertando um golpe em cheio no Kizaru, ele pensa que isso não é bom.
e nós não vemos mais o Kizaru. No próximo capítulo nós vamos descobrir como que isso realmente aconteceu. Mas é bom lembrar, galera, que os almirantes, mesmo que eles estejam no nível dos Yonkou, eles não podem ser muito mais fortes. No mundo de One Piece, até pouco tempo atrás, era dividido pelos 3 grandes poderes: os Chichibukais, os almirantes e os Yonkou, para que um não pudesse tomar o lugar do outro. Os almirantes e os Chichibukai faziam parte do governo mundial e os Yonkou do mundo dos piratas. Se os almirantes fossem realmente muito mais fortes do que os Yonkou e conseguissem vencer eles facilmente, como muita gente na internet fala, isso não faria sentido, porque o governo mundial tendo os Chichibukais e os almirantes, e se os almirantes fossem muito mais fortes que os Yonkou, então eles poderiam simplesmente ir lá e eliminar os Yonkou, até porque os Yonkou não costumavam formar alianças. Luffy chegou no limite de tempo da sua 5ª marcha, mas nós já vimos ele entrar nela de novo logo após chegar nisso durante a luta contra o Kaido. Então pode ser que ele faça isso aqui. O Kizaru não levou muitos golpes, mas no primeiro golpe que ele levou, aparentemente ele realmente se preocupou e provavelmente deve ter levado um sério dano. O que parece é que o Luffy é mais poderoso, mas em poder bruto. O Kizaru é mais técnico e mais rápido, o que torna a luta deles equilibrada, como a gente viu até agora. E o capítulo termina com o Gorosei Saturn de frente para o grupo dos Chapéus de Palha e dos Vegapunk, num painel lindo onde a gente vê o tamanho do Gorosei e o quão monstruosa é a aparência dele de verdade. Então a Bonnie começa a ter lembranças. Nós não vemos ao certo do que ela está se lembrando, apenas memórias de falas. Ela puxa uma espada, corre até o Gorosei e empunhala ele. O capítulo acaba com ela chorando de raiva. É bem provável que os Gorosei sejam os verdadeiros culpados por trás do que aconteceu com Kuma. A Bonnie tenha descoberto isso ao interagir com as memórias dele. Por isso agora ela tá de boa com o Vegapunk e tá tão determinada a atacar os Gorosei. O capítulo foi muito bom, aconteceu muita coisa, nós vimos mais da luta do Luffy contra o Kizaru, finalmente vimos a primeira habilidade dos Gorosei com uma transformação absurdamente incrível. O Oda tá se superando cada vez mais com essas frutas voas místicas. O One Piece tá indo pro seu caminho final em um rumo que só cresce, a cada semana acontecem coisas incríveis no mangá. Eu não acredito que o Gorosei vá ser mais forte do que os almirantes, primeiro porque a Bonnie conseguiu apunhalar ele, segundo porque se eles realmente fossem, nós teríamos, contando com o Imu, 6 oponentes novos mais poderosos do que os almirantes. Para enfrentar isso seria necessário uma aliança de muitos e muitos piratas grandes ou então muita forçação do roteiro. Então acredito que os Goroseis vão sim ser muito poderosos, mas não tão poderosos quanto os Yonkou ou talvez os almirantes, apenas o bastante para eles apresentarem uma grande ameaça para piratas menores. É provável que no próximo capítulo o Frank e o Sanji lutem contra o Saturn para defender a Bonnie e os Vegapunks. A gente vai ver mais de como vai ficar a luta do Luffy contra o Kizaru. Eu acredito que o Kizaru vai tentar ir até o Vegapunk, mas o Luffy vai voltar para sua transformação e continuar enfrentando ele, e provavelmente os Chapéus de Palha vão mesmo ter que fugir da ilha, porque agora nós sabemos que sim, os Gorosei conseguem lutar e aparentemente eles são poderosos. A gente ainda tem que descobrir o que esse Gorosei fez para explodir a cabeça daquele marinheiro, e a gente também tem um navio do Barba Negra que tá chegando na ilha. Tem muita coisa acontecendo em One Piece, então não se esquece de se inscrever no canal para você ficar por dentro quando o próximo capítulo chegar. Eu vou continuar acompanhando todos os capítulos e trazendo para vocês o que tá acontecendo, tentando explicar da melhor forma possível para vocês, trazer teorias e talvez descobrir o que pode acontecer no futuro. Não perde nada, e eu vou deixar 2 vídeos aqui na tela sobre os capítulos anteriores. Dá uma olhada neles aí. Te vejo na próxima.